Vamos falar de saúde agora? Estou recebendo a doutora Regina Maura, que é ginecologista. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer Graças estar aqui a Deus. com você. Prazer é todo nosso, mesmo porque a gente vai falar de um assunto que eu considero interessantíssimo e pode ser uma novidade para muitas mulheres, para muitas mães. A gente sabe que a alimentação é um capítulo extremamente importante na vida toda. Essencial, né? Não só durante a nossa vida, mas durante a gestação. Afinal de contas, estamos aí com uma nova vida, já com essa grande responsabilidade de oferecer o melhor para eles, né? Enquanto eles estão na nossa barriga. Só que a gente sabe que a alimentação repercute positiva ou negativamente na vida, na saúde do bebê. Agora, uma coisa que eu não sabia, achei muito interessante esse assunto, é que essa mesma alimentação pode trazer consequências no DNA das células desse bebê? É uma pesquisa recente, provou isso, uma pesquisa feita na África, em conjunto, em Londres, nos Estados Unidos, eles chegaram a essa conclusão, que a falta de alguns nutrientes na alimentação acaba alterando o DNA celular das células de imunidade, podendo aumentar o índice de câncer nas crianças. Isso quer dizer, então, que a gente pode, durante a gestação, já pré-determinar que tipo de doenças essa criança pode ter no futuro, ou esse adulto pode ter? Mais ou menos isso. A gente sabe que a falta de alguns nutrientes ou excesso de alguns pode causar algumas, não necessariamente vai causar em todas as pessoas, mas em pessoas mais suscetíveis, podendo acontecer essas doenças, aparecimento dessas doenças pelo excesso ou pela falta. Vamos dar uma olhada então nos mitos ou verdade para a gente já começar a esclarecer esse assunto. A falta de vitamina na gestação contribui para o excesso de peso na criança. Mito ou verdade? No caso da falta da vitamina D. É uma vitamina específica. Vitamina D. Tá. É verdade. Verdade? Verdade. É mesmo? E por quê? Pela ação que a vitamina D tem em todo o organismo, no metabolismo do cálcio ósseo, da movimentação, da atividade, acaba a criança tendo um problema do excesso de peso na idade adulta. Então já pode ficar ali colocado nessa célula a informação de que ela pode ser uma criança obesa pelo simples fato de faltar vitamina D. Da mãe não ter ingerido vitamina D em quantidade suficiente durante a gestação. Aliás, falando em vitamina D, a gente pode aumentar o leque, né? Porque está sendo muito falado, né, a respeito da falta que a vitamina D faz no organismo de todos, nos adultos, nas crianças, nos idosos. A gente está vivendo cada vez mais dentro dos ambientes, tomando cada vez menos sol. Essa consequência a gente pode trazer, inclusive hoje. Exatamente, né? O uso do protetor solar em excesso. É claro que a gente precisa proteger a pele, o risco do câncer de pele é uma coisa muito importante, mas 15 a 20 minutos diários de sol são necessários no nosso organismo para a vitamina D poder se transformar numa forma ativa e para ter a ação que tem nos ossos, no metabolismo do osso, na entrada do cálcio no osso. Então, hoje se dosa a vitamina D em todas as mulheres. Eu, como ginecologista, em todas as mulheres que entram no meu consultório, em qualquer idade, eu doso a vitamina D. É frequente encontrar meninas de 15, 16 anos com baixíssima vitamina D. E é importante a suplementação nesse caso? Muito importante. Nós temos suplementado a todas as meninas, mulheres, em qualquer idade, a quantidade de vitamina D que ela precisa para ter o seu metabolismo, especialmente o metabolismo do cálcio e o metabolismo do osso correto, para não ter problemas de osteopenia, osteoporose, fraturas numa idade mais avançada, enfim, e diversos outros problemas que podem aparecer. Tá certo. Vamos dar uma olhada no próximo? O alimento é capaz de alterar permanentemente a função de um gene. Mito ou verdade? Verdade também? Verdade. Interessante a gente perceber o poder da alimentação mesmo. Essa pesquisa que eu falei no início, né, que foi em Gâmbia, na África, nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela mostrou que a a deficiência da vitamina B2 pode alterar um gene ligado a imunidade, né, o sistema imunológico principalmente, e aumentar o índice, a incidência de câncer nas crianças. Mas isso a gente está falando no caso de uma gestante que não está assistida, que não está fazendo um pré-natal direitinho, porque no caso daquelas que tomam os polivitamínicos, que fazem suplementações durante a gestação, esses riscos estão bem afastados. Elas fazem a suplementação e uma alimentação balanceada, ela é capaz também de suprir todos esses nutrientes, né? A gente sempre suplementa com uma dragiazinha diária do complexo de vitaminas, porque você não sabe exatamente se aquela pessoa está, às vezes, por mais que tenha condição socioeconômica, às vezes não se nutre da forma. É diferente você se alimentar e você se nutrir.
Você se alimenta de qualquer coisa que tem pela frente, mata a fome e acabou. Agora, você, para se nutrir, precisa de determinados alimentos, né? Verduras, legumes, as proteínas, enfim, uma coisa balanceada para você poder não ter deficiência nenhuma. E muitas gestantes nem conseguem se alimentar da forma correta porque sentem muito enjoo, né? Sentem enjoo, às vezes trabalham fora, não têm a facilidade de ter o alimento na hora adequada, o alimento adequado durante o dia, quer dizer, são alimentos fast food, excesso de gorduras, excesso de farinha, enfim, acabam sendo prejudiciais fora da gestação. Na gestação, então, uma loucura, né? Tá certo. Tem uma pergunta agora de um telespectador, vamos dar uma olhada? Vamos ver. É a Carolina Antunes, aqui de São Paulo. Ela mandou um e-mail no mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada pelo seu e-mail, viu? Tenho intolerância à lactose e já estou no 3º mês de gestação. Que tipo de consequência a falta do leite pode trazer para o meu bebê? Na verdade, com a intolerância à lactose, ela não precisa deixar de tomar leite. Ela pode tomar leite que ele é suprimido da lactose. Zero em lactose. Existem no mercado leite, queijo, manteiga, enfim, todos os derivados do leite sem a lactose. Ela pode deve estar preocupada pela falta do cálcio, né? Provavelmente. O cálcio está presente nesse leite sem lactose. Está presente no leite sem lactose, exatamente. E outros alimentos também suprem. E ela pode também, no caso de ela não tomar leite, até por outros motivos, suprir com alguns suplementos nutricionais. Tá certo. Mais um mito ou verdade na tela. Açúcar em excesso na gestação evita o aparecimento de doenças como hiperatividade. Mito. Mito, né? É justamente Seria o contrário, né? Exatamente. O açúcar em excesso, ele pode levar ao aparecimento de doenças como déficit de atenção, hiperatividade e até espectro autista, ou autismo mesmo. É mesmo, isso também durante a gestação? Também, porque isso acontece com as crianças também, que acabam abusando do açúcar, podem apresentar esses sintomas também. Mas na gestação, então, a gente já pode ter um filho predisposto a tudo isso. Exatamente. Existem também trabalhos que mostram isso, que existe uma tendência de crianças que têm autismo e déficit de atenção de terem sido submetidas a um regime de alto índice de açúcares, farinha branca, gorduras saturadas e outros alimentos prejudiciais, adoçantes, conservantes artificiais que podem também levar ao aparecimento dessas patologias. É interessante a gente falar sobre esse assunto porque a gente não quer aqui implantar culpa, né, em nenhuma gestante por não estar fazendo uma alimentação tão adequada, mas a gestação é interessante que ela seja vista como um momento em que a gente pode aprender muita coisa legal sobre a alimentação, sobre os cuidados que a gente deve ter com o nosso corpo e com o bebê depois, quando começar a apresentar os alimentos para ele. Então não deixa de ser um momento de crescimento também, crescimento, né? É um aprendizado para toda a vida, né? Não só da mãe, como para o que ela vai carregar para o filho durante e ensinar e dar, porque todo o aprendizado da criança, ele vem o que a mãe passa, muito da escola, mas a mãe é que vai passando tudo. A alimentação na escola, em geral, tende a ser mais saudável, porque as escolas têm nutricionistas, mesmo as escolas mais disso públicas, né? Exatamente. Mas em casa, às vezes não. Às vezes em casa, para facilitar, compra um alimento preparado pronto, um saquinho de salgadinho industrializado, refrigerante, bebidas com conservantes, enfim. A alimentação saudável não precisa ser xiita, não precisa ser assim, exageradamente purista, mas uma alimentação balanceada e adequada é essencial. Aliás, hoje eu, como médica, não trabalho sem uma nutricionista do meu lado. Eu acho que é essencial. É um legado, né? Imagino que as grávidas podem enxergar esse momento também como um legado que vão levar para o resto da vida, assim como essas informações sobre alimentação que são passadas para as crianças, né? Também são um legado que a gente vai deixar para eles depois, com certeza. Né? Vamos dar uma olhada no próximo mito ou verdade? Excesso de vitamina B2 pode aumentar o risco de câncer entre as crianças, verdade? Mito, né, Giane? É o contrário, né? Seria a falta da vitamina B2 que estaria, como eu comentei da pesquisa, poderia aumentar o risco de câncer pela ação nas células da imunidade. Mas a mãe, a futura mamãe, também tem que se preocupar com um excesso, com a supervitaminose também em alguns casos ou não? Dificilmente ela vai ter hipervitaminose. Como eu falei, alimentação balanceada e os suplementos vitamínicos todos que são apropriados para a gestação, eles têm a dosagem mínima necessária que a gestante precisa. Nunca vai ter hipervitaminose com aquela dosagem que ela está tomando. É muito balanceado, é muito bem estudado. Inclusive, eles contêm não só vitaminas, como também ácido fólico, que é uma substância extremamente importante para evitar malformações de tubo neural
né, do sistema neurológico do bebê e malformações cardíacas também, e vários outros tipos de malformações, parto prematuro. Né? De engravidar é interessante, a grávida. Exatamente. A gente fala em gestação, não sei se você já ouviu falar de gestação de 9 meses, já ouviu falar? De gestação de 12 meses, perdão, 12 meses. 3 anteriores. E né? a moça decide engravidar e 3 meses antes já vai procurar o médico para ter uma orientação nutricional, de atividade física, de higiene, dietéticas e também para começar a tomar o ácido fólico antes de engravidar. Engravida já com saúde, evitando uma grande porcentagem de abortamentos. Tá. Os abortamentos ocorrem 10 a 12% de qualquer gestação. E o ácido fólico é uma substância que consegue diminuir essa incidência. Por isso que é sempre importante consultar o médico, né? Não ficar tomando nada por conta, principalmente nessa fase da vida da gente. Começar a gestação saudável, né? É verdade. Já começar bem de saúde. O próximo é uma pergunta que a gente tem aqui de telespectador, vamos ver então. É Fernanda Oliveira de Campinas, obrigada pela sua pergunta. Sou atleta e quero engravidar. Posso continuar tomando meus suplementos ou isso pode trazer complicações para o meu filho? Olha, na minha opinião, deve parar com suplementos desses de treino, porque esses sim podem levar a hipervitaminose, a um excesso de proteínas, esse excesso de proteínas sobrecarregando o sistema renal, né, o sistema hepático, toda a digestão. A gestação é um momento especial na vida da mulher, onde ela tem sobrecargas enormes, sobrecargas em todos os sistemas reguladores do organismo, então não deve realmente tomar os suplementos que se usa para ser atleta, não deve tomar durante a gestação ou se pensa em engravidar. Mesmo porque esses suplementos normalmente são para atletas de alta performance, exatamente, né? E por mais que ela continue a fazer exercícios físicos, ela vai ter que tirar um pouquinho o pé dosagens do acelerador, muito né? altas, inclusive de nitrogênio. Não sei se existe algum estudo que tenha esse foco no nitrogênio, das proteínas, do excesso de proteínas na gestação. Tá. Então, eu acredito que não exista essa pesquisa, mas é uma boa ideia se pesquisar. Eu acho que não deve, não. Tá certo. Fernanda, então converse direitinho com o seu médico, né? Mito ou verdade na tela, vamos ver. Hábitos ruins na gestação carregam para o bebê consequências até a vida adulta. Verdade, claro. Quer dizer, tudo que a gente faz durante a gestação. E quando a gente fala tudo, a gente pode aumentar bem esse leque de informações aí, né? Não só com relação à alimentação, mas tudo que a gente vive emocionalmente, né? A carga emocional que a gente está passando para esse bebê também, não é, doutora? O estresse, os excessos todos da vida, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de fumo ou a presença em ambientes onde se fuma, excesso de atividade física. Quer dizer, uma mulher que nunca fez atividade física vai inventar de pular, de saltar de paraquedas quando ela engravida. Não tem sentido, né? Quer dizer, ela vai fazer só aquilo que ela fazia antes de engravidar e, claro, tomar alguns cuidados do ponto de vista dietético, né, para poder se alimentar da forma mais correta possível, evitando gorduras saturadas, açúcar refinado em excesso, farinhas brancas, a bebida alcoólica, como eu falei, adoçantes, conservantes, enfim, evitando aquilo que faria mal mesmo não grávida, né? Imagina grávida, quanto mais faria, né? É aquela coisa, a gente normalmente faz uma série de planos, né, para essa fase da vida principalmente. Eu tive o sonho de engravidar, sempre tive o sonho de ser mãe, e aí quando eu pensava assim, quando eu engravidar, eu vou ser a mãe mais zen do universo, nada vai me abalar. Ouvir música clássica, eu vou meditar o dia inteiro, eu vou passar o dia inteiro pisando na grama, sabe aquela coisa de sonho? É claro que não dá pra gente colocar tudo isso em prática, mas é importante a gente tentar relaxar ao máximo, não é, doutora? Evitar o estresse exagerado, né? Se você é uma pessoa que vive estressada, correndo no trânsito, atrasada, evita isso, procura andar de táxi, alguém dirigindo, valendo. Tem que ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais calma, mais tranquila, mais normal, né? Porque a vida hoje em dia não é tão normal como deveria ser. Né? Bem distante do normal, né? E curtir a barriga também é muito interessante, né? Eu brinquei da música clássica, mas é verdade, né? As músicas tranquilas, isso eu fazia, mas no caminho do trabalho. Um som ameno, né? Evitar barulho, ir para balada, aquela barulheira, gritaria, ambiente muito fechado, com muita gente. Brigas, discussões. Discussão, estresse.
sustos, tudo isso deve se evitar. É lógico, ninguém quer uma gestação puríssima, ninguém vai conseguir, porque acabam acontecendo problemas, claro, né? Mas o bebê ouve o que acontece no meio externo. O bebê conhece a sua voz, o bebê conhece a voz do seu marido, conhece a voz do pai, ouve o que o pai fala, ouve o que a mãe fala. Pode não ser assim um entendimento, mas conhece a voz, né? Claro. Às vezes o bebê está quietinho na barriga da mãe, quietinho o dia todo, a mãe fica até... põe coisas na cabeça, será que meu bebê morreu? Chega o pai, abre a boca, começa a falar, o bebê começa a dar aquela sambada. Começa a sambar, porque reconheceu que o papai chegou em casa. Isso é uma realidade. Não é que a gente esteja inventando, as mães sentem já, né? Isso, claro, exatamente. O bebê acaba vivenciando muitas situações que a mamãe também vivencia através das emoções que a mãe sente, né? Com certeza. Próximo mito ou verdade? Ai, só de falar nesse assunto eu fico toda arrepiada. É tão gostoso, um momento bom da vida, viu? O parto prematuro pode ser evitado com dietas ricas em ômega 3. Mito ou verdade? Verdade, olha aí, ponto para o ômega 3, mais um. Ômega 3 e o ácido fólico também, né? Os hábitos saudáveis, todos eles privilegiam, né, o parto para chegar até o final, o bebê para ter um crescimento adequado, para não ter um baixo peso, o bebê de baixo peso que é perigoso, pode até ter que ficar no berçário, na UTI mais tempo, risco de infecções respiratórias, também o ômega 3 e o ácido fólico podem evitar essas infecções respiratórias no recém-nascido. Então, alimentos importantes, como já foi falado aqui, a gente ouviu, o peixe é um alimento muito importante, rico em ômega 3, mas caso a pessoa não ingira peixe, não goste, não tenha o hábito, pode realmente fazer a suplementação orientada, também pode Mesmo fazer. Que essa gestante nunca tenha feito antes uma suplementação com ômega 3, ela pode começar na gestação numa boa? Pode. Tá. O que é suplemento dietético, que não for em excesso, pode ser ingerido. Tá certo. Próximo, mito ou verdade na tela. Agora uma pergunta. A Patrícia Souza, de Campinas. Sou diabética e sigo uma dieta rígida, sem açúcar. Na gravidez, a falta desse alimento pode causar algum efeito para a criança? É necessário adicionar o açúcar de alguma outra forma? Não, Patrícia, você pode continuar com a sua dieta absolutamente sem açúcar refinado adicionado. Os alimentos, em geral, eles têm açúcar próprio. A farinha, as massas, as frutas com a frutose, sucarose, as frutas são riquíssimas em açúcar e açúcar bom, né? Que não é o açúcar refinado. O açúcar refinado não faz falta alguma durante a gestação. Não faz falta nenhuma durante a gestação, nem durante a vida inteira. A gente podia tirar e não comer mais, né? Sal e açúcar, né? Eles têm que ser coisas muito medidas para serem ingeridas. Se a gente puder não adicionar nem o sal e nem o açúcar, seria o melhor dos mundos, né? A gente podendo ingerir os alimentos in natura, como eles vêm, é a melhor coisa do mundo. Então, bom conselho não só para a Patrícia, mas para todas as gestantes, para todas as pessoas. Não gestantes também, né? E abuse das frutas também, Exatamente. Né? Tá certo. Deixa eu agradecer, então, doutora Regina Maura, que é ginecologista, esteve com a gente hoje falando desse assunto que é interessantíssimo. Vamos parar para pensar no tamanho da responsabilidade que a gente tem quando está carregando uma vidinha também, né? Nem consequências para o resto da vida. Como a gente já falou, não estamos aqui para trazer um peso maior, né? Mas justamente para aliviar, para que você tenha uma gestação deliciosa, tranquila e se alimentando muito bem, né? Esse é o recado. Vou deixar aqui então o site para fazer contato, www.clinicadrfamilia.com.br. Obrigada, doutora Regina. Prazer te conhecer, viu? Prazer foi meu. Ótimo fim de semana para você. Igualmente para você. Obrigada.